Saudações! Hoje continuamos a nossa reflexão sobre a Páscoa, mais especificamente a visão profética da Páscoa. É importante procurar entender o que é que Deus estava a dizer ao povo hebraico quando foi instituída a primeira Páscoa. E o que Deus nos continua a dizer através da mensagem da Páscoa que foi cumprida em Jesus. Há muito que pode realmente ser comentado acerca da Páscoa, mas hoje gostaria de especificamente considerar os asmos da Páscoa como precursor de uma nova vida, a vida ressurreta. O recente isolamento social tem restringido bastante a normalidade de vida. Eu vejo nisto um paralelo interessante com o povo hebraico que teve que celebrar a sua primeira Páscoa dentro de suas próprias casas, antes de saírem da sua escravidão. Muitos têm dito que o normal de vida, a partir deste tempo que nós estamos a atravessar, poderá ser diferente. Eu não sei o que esse diferente será. O que eu sei é que a vida que Deus nos dá tem sido traçada por Ele e o seu destino está em Deus. Os acontecimentos podem afetar a vida, sim, mas não afetam necessariamente o destino que Deus traçou para nós. Esta vida em Deus é claramente demonstrada na história da Páscoa. A Páscoa fala-nos da morte de Jesus, mas também fala-nos da sua ressurreição. O grande significado deste ato está ilustrado na primeira Páscoa, que foi celebrada pelo povo hebreu na noite antes de saírem da escravidão. Para o povo hebreu, a Páscoa falou-lhes de nova vida a ser desfrutada com um sentido de propósito. Esta narrativa mostra-nos também que realmente a Páscoa em Jesus fala-nos de uma nova vida, uma nova inspiração, junto com o nosso destino eterno. A história da primeira Páscoa, que está ligada à saída do povo hebreu da terra da escravidão para a sua terra prometida, é bem conhecida. Muitos já ouviram contar como cada família teve que preparar para si um cordeiro para a ceia pascal. É bem conhecido que naquela noite de Páscoa que o anjo da morte não entrou nas casas que tinham o sangue do cordeiro em suas portas. O que seguiu àquela Páscoa foi que o povo hebreu pôde sair da sua situação aflitiva e assim terminou a sua vida de escravo e passaram a viver como povo livre. O livro de Êxodo, no capítulo 12, que narra quais foram as instruções que Deus deu por intermédio de Moisés quanto à forma e prática da Páscoa, diz-nos algo que raramente é comentado. Refiro-me à insistência pela parte de Deus de ser necessário remover todo o fermento de suas casas. Os pães que os hebreus comeram ou que eles prepararam nesta ocasião era pão sem fermento. Este é chamado pão asmo. Para o povo hebreu, a razão dos pães asmos foi porque eles tiveram que sair depressa da terra da escravidão e não tiveram tempo para preparar o pão como eles habitualmente o faziam. A instrução dada por Deus quanto ao pão asmo foi que este deveria ser uma prática realizada todos os anos e sempre na mesma data. No que ficou conhecido como a festa dos pães asmos, que durava 7 dias, as pessoas não podiam ter fermento em suas casas ou território, conforme nos diz Êxodo capítulo 12, versículo 19 e Êxodo 13, versículo 7. Esta ordem de Deus foi firme, pois qualquer pessoa que comesse comida levedada seria cortada da casa de Israel. Êxodo capítulo 12, versículo 15. Segundo as instruções de Deus, a festa dos pães asmos ficou associada à Páscoa. Êxodo capítulo 13, versículos 3 e versículos 6 a 7. Além da festa dos asmos estar ligada à Páscoa e saída miraculosa do Egito, houve um outro aspecto que ficou associado aos asmos e saída da escravidão. Podemos dizer que houve um mistério que na ocasião não foi entendido.
Porém, mais tarde, este mistério foi desvendado e transmitiu um ensino importante sobre o que significa entrar na nova vida providenciada por Deus. O significado misterioso quanto aos asmos está ligado ao significado metafórico do fermento. Fermento é aquilo que é usado para levedar a massa do pão. É aquilo que faz desenvolver, é aquilo que transforma, é aquilo que altera. No sentido profético, Israel, como povo de Deus, ia começar uma nova vida. Teria uma nova inspiração, teria uma nova identidade. Com a sua saída da escravidão, eles entraram no caminho no qual seria cumprido o seu destino. Por isso, após a sua saída, era necessário eles começarem com um novo fermento. Eles não deviam levar consigo fermento da casa da escravidão. O que é que isso significa para nós? No Novo Testamento, fermento simboliza inspiração, doutrina, ou aquilo que dá lugar à hipocrisia ou malícia. Fermento é visto como uma força que só deve ser usado com o que é novo. Notemos alguns exemplos na Bíblia que referem o fermento como representando algo mais que aquilo que se mistura com a farinha para fazer o pão. Nos textos seguintes, lemos que Jesus usou o fermento para ilustrar a astúcia dos homens. Em Mateus capítulo 16, versículos 6, 7, versículo 12, falando com os seus discípulos, Jesus disse o seguinte: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e saduceus. Em Marcos 8,15 nós lemos o seguinte: Preveniu-os Jesus dizendo: Vende, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Em Lucas 12:1 nós lemos: Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Vimos que o fermento nestes textos representa a doutrina criada e sustentada pelos religiosos, que neste caso era em referência aos ensinos e práticas dos fariseus e saduceus e que eles impunham sobre as pessoas. Estes religiosos criavam doutrinas e práticas que se tornaram um empecilho para as pessoas. Eles criaram caminhos nos quais as pessoas tinham dificuldade a andar. A crença e ensino dos fariseus nasceu e permanecia na hipocrisia. Isto criou um sentimento muito errado acerca de Deus e dificultou bastante a vivência da fé das pessoas naquele tempo. Este texto mostra-nos também que o fermento representa a astúcia e malícia pelos quais Herodes era bem conhecido. O apóstolo Paulo escreveu sobre a importante questão do fermento. Lemos em 1 Coríntios capítulo 5, versículos 6 a 8, as suas palavras: Não é boa a vossa jactância. Jactância é orgulho, é soberba. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o velho fermento, para que sejais uma nova massa, como sois de facto, sem fermento. Pois também Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Por isso, celebremos a festa não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, e sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo lembra aos crentes para lançarem fora o fermento velho. Isto era em referência ao que faziam na velha vida. Aquilo que era motivado pela soberba, pela maldade, pela malícia e tudo que era de inspiração e conduta do mal. Na sua nova vida em Jesus, não podia haver o tipo de crença, perspectivas de vida ou de inspiração como tinha sido antes da sua velha vida, antes de caminharem com Jesus. Paulo lembra aos cristãos que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal,
Ele foi sacrificado, ou seja, ele foi morto para que tivéssemos uma Páscoa. Paulo fez da Páscoa do Egito uma figura sobre o que deve ser a nossa vida e por isso também a razão de não haver mais fermento velho em nós. Estes crentes deveriam estar a viver pós-Páscoa e não como pessoas que tivessem voltado ao Egito. Eles deviam viver na sinceridade e na verdade. Paulo encorajou estes cristãos a celebrarem a festa dos ázimos e a Páscoa com um outro espírito que determinava a sua conduta com pessoas que conheciam a Jesus. Agora eles tinham um fermento novo e uma nova vida. Eles tinham que fazer a festa, ou seja, a celebração de fé em Deus, com os ázimos da sinceridade e da verdade. Isto é viver o seu futuro já no presente, no sentido de já serem filhos e filhas de Deus ao terem abraçado a sua salvação em Jesus. Isto é viver profeticamente. Como Igreja de Cristo, eles já tinham se tornado participantes desta Páscoa de Cristo. A festa que celebravam tinha que ser com um fermento novo. Já tinham comido o pão e bebido o cálice do Novo Testamento. Suas vidas deveriam ser a cada dia a expressão da celebração da Páscoa. Tendo um novo fermento, eles tinham agora outra inspiração e visão de vida. Eles tinham que viver a transformação causada pelo novo fermento. Por que celebrar a Páscoa? Celebrar a Páscoa é recordar o que Jesus fez. Celebramos a Páscoa como forma de proclamação da mensagem viva e profética quanto ao que Jesus fez. Viver de forma profética é celebrar a realidade de que Jesus nos tirou da escravidão espiritual, onde éramos escravos do pecado, e por Jesus passamos a viver uma nova forma de vida. Passamos a viver no poder do Evangelho, que é manifesto em nós. A verdade de que conhecemos em Jesus o Cordeiro de Deus necessita de ser mantida viva em nós. Não pode ser uma rotina religiosa. A malícia do passado, o fermento que suscitava isto, como o ódio, a hipocrisia, crenças erradas, comportamento ofensivo, enfim, aquelas características que residiam em nós e das quais nós nos envergonhamos. Essas coisas não podem transitar connosco para a nova vida em Jesus. Estão a ver porque é que o fermento velho teve que ser tirado? É porque em Jesus nós temos uma nova vida. Um novo fermento, uma nova inspiração. Celebramos a Páscoa não como cerimónia ritual registada no calendário religioso. Com o tempo, a rotina passa a ter significado histórico, mas pode perder de vista a realidade do que é que significa Cristo ressuscitado e que vive nos seus discípulos. Celebramos a Páscoa recordando a mensagem de que Jesus morreu na cruz para que por ele entrássemos na nova vida. O apóstolo Paulo disse que em Jesus andamos em novidade de vida. Romanos capítulo 6, versículo 4. Ele disse, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Celebramos a Páscoa porque continuamos a viver a revelação de Jesus de forma frutífera em nossas vidas. A verdade do que Jesus fez por nós tem que ser uma verdade que oriente os nossos pensamentos, a nossa conversação, a nossa conduta e o nosso sentir. Como povo profético, no sentido que foi cumprida em nós a profecia da redenção, agora temos como missão o anúncio da grande obra que Jesus realizou pela humanidade. Nossas vidas são, em certo sentido, o produto da Páscoa que foi cumprida em Jesus, o Cordeiro de Deus. Somos proféticos no sentido de, como Paulo disse quanto à nossa participação na ceia do Senhor, que por esta anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. 1 Coríntios 11, 26. Ele diz,
em relação ao tomarmos a ceia do Senhor, que nós anunciamos a morte do Senhor até que Ele venha. Este é um tempo em que é importante ver se ficou algum fermento do passado escondido em algum lugar. O fermento do passado deve ter ficado no passado. A ressurreição em Jesus fala-nos de uma nova vida que nos é dada para nós desfrutarmos. É a vida sobre a qual o novo fermento nasce em Jesus e é a nossa inspiração. Esta Páscoa deve nos fazer lembrar de que Jesus não ficou na sepultura. Jesus ressuscitou, tendo vencido toda a força do mal pelo qual estávamos escravizados. Em Jesus é-nos dado uma nova vida, na qual estamos numa liberdade que é conhecida no nosso íntimo. Foi-nos dada a liberdade em Jesus. Jesus, sendo o Cordeiro de Deus, morreu na cruz para nos salvar do poder do pecado. Em Jesus temos um novo dia, um novo caminho e um novo destino. Os acontecimentos destes últimos tempos têm-nos avisado que é importante estarmos em estado de prontidão diante de Deus. É um tempo em que devemos refletir sobre o que é vivermos a nossa vida em Jesus. Jesus ressuscitou, revelando assim que a sua mensagem é verdadeira e dá vida. Se ao contemplar este dia o que Jesus fez pela humanidade ao dar a sua vida na cruz, reconhece que tem havido velho fermento na sua vida e que é tempo de entrar na nova vida e ter um novo fermento, aquele, como eu disse há pouco, que nasce em Jesus, então poderá dizer a Deus que entrega a Ele a sua vida. Queira dizer a Deus: eis-me aqui rendido à verdade de que Jesus morreu pelos meus pecados. Eu me arrependo dos meus pecados e os deixo aos pés da cruz. Queira dizer a Deus: quero sair da escravidão do pecado e entrar na nova vida providenciada por Jesus. É o meu desejo ter em mim um novo fermento. Eu declaro que Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para me salvar. Se disse estas palavras simples, crendo em Jesus, creio no seu mais íntimo que Deus as ouviu. A partir daqui, será bom procurar saber mais acerca do que Jesus disse e já fez por si. Será bom ler o Evangelho e aprender mais de Jesus para o seguir como seu discípulo. Se quiser saber mais, tome nota do meu e-mail que segue e quer entrar em contacto comigo. Que as amplas bênçãos de Deus estejam sobre si.